Então, para nós, neuroeducadores, cada pessoa faz a sua própria programação durante a vida. E dependendo do modelo de família, do modelo de meio ambiente onde a pessoa passou a primeira infância, ela vai deixar de ter determinados treinamentos de funções auditivas, funções visuais. A da visão são milhares, eu não me lembro mais quantas mil funções, mas a parte visual tem muitas funções. Mas, enfim, então todo mundo, teoricamente, tem uma máquina, tem um computador preparado para ter todas essas funções programadas. Mas nem todo mundo, na experiência do dia a dia, consegue fazer todas as programações. E, às vezes, pessoas que fizeram a programação, elas viveram experiências críticas com o corpo, doenças, quedas, acidentes. Então, a função desprogramou. Né? Porque dependendo do grau do trauma, a função desprograma. Então, ela tem que ser reprogramada. Eu tenho pego muitos casos de meninos, tá? Com o foco de atenção auditivo, assim, como é que eu diria para vocês? Falta sutilidade perceptiva. Então, todos eles, sem exceção, não tinham o treinamento para perceber detalhes do som. Eu acho que as mulheres, por terem um modelo de vida mais detalhista, né? Então, a vida da mulher é cheia dos detalhes. Então, as meninas, olha, dificilmente eu tenho um caso de menina que não tenha essa percepção refinada do som. Mas eu já peguei vários meninos. Eles não aprenderam a perceber o som. Então, não tinha programação para perceber aquele tipo de som daquele jeito. Então, foi preciso fazer nesses meninos um processo de neuroaprendizagem e instalar a programação que não existia. Além de fazer trabalhos de neuroeducação, modificando a programação que existia em algumas funções que não estavam no Brastemp. Faz sentido para vocês isso? Então, seja lá o caso que for, tá? É uma questão de programação. E nós sabemos, hoje em dia, que o nosso cérebro, ele recebeu, assim, uma bênção de Deus, né? Que é a neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade, ela é uma capacidade que o cérebro tem de recompor programações, até programações que seriam típicas de determinadas zonas cerebrais que foram lesionadas, tá? E que regiões periféricas, neurônios das regiões periféricas, aquelas regiões lesionadas, têm a capacidade de reaprender aquelas funções. Então, nós, na neuroeducação, utilizamos também essa capacidade plástica do cérebro. Para quê? Para recadastrar programações que não estão bem organizadas ou que se perderam. O caso do João, né, que é esse rapaz que eu falei para vocês de paralisia cerebral, foi um caso desse. O João não tinha as funções, o cérebro dele é bastante lesionado. Só que a parte da frente, frontal, graças a Deus, é que não tem tanta coisa. Então, ele é um rapaz inteligente. Só que, daqui, ó, mais ou menos, para trás, ele tem muito comprometimento. E o corpo dele era muito torto, a mão era torta. E nós fomos programando, reprogramando, né, desfazendo a programação original, né, que era essa programação torta, e pondo uma nova programação.
E o que aconteceu com o João? Através da neuroplasticidade, o João começou a ter os movimentos que ele não tinha antes, né? E que os médicos diziam que ele nunca ia ter. E o João simplesmente passou a ter. Por quê? Porque houve esse processo de neuroeducação e neuroaprendizagem. Então, quer dizer, é um trabalho que, para nós, é trabalho, assim, do dia a dia. Pegar alguém que está com uma programação X, estudar esta programação, ver quais são os gargalos e trabalhar de gargalo em gargalo, possibilitando o funcionamento e depois dando uma organização geral. Então, eu quero agora falar um pouquinho para vocês sobre a organização dessas programações. Então, o que é que vai acontecendo com o ser humano à medida que ele vai vivendo o dia a dia, desde pequenininho, e vai, então, construindo as ligações neurológicas, construindo os decodificadores, vivendo as experiências do dia a dia, fazendo a leitura da realidade com esses decodificadores. Ele vai construindo o que nós chamamos de matrizes de inteligência. Vocês podem pensar até num paralelo com as inteligências múltiplas do Gardner. Quando ele falou das inteligências múltiplas, ele estava falando dessas matrizes de inteligência. E que não são nada mais do que grandes blocos de programação lógica voltadas para um determinado tipo de assunto. Então, o assunto da linguagem, quer dizer, como lidar com a linguagem, o entendimento da linguagem, ouvida, falada, escrita. Então, esse é um tipo de inteligência, uma matriz de inteligência. Ela pode estar espetacularmente bem programada, como ela pode estar com gargalos, com limitadores matriciais. Determinadas ligações lógicas que são improdutivas. Não, uma outra matriz de inteligência é a matriz do raciocínio lógico, matemático, né? Quem tem uma bela programação lida com matemática com maior facilidade. Quem não teve a sorte de ter uma bela programação, ou seja, não teve a sorte de, nas primeiras experiências com a aritmética, entender, dominar, gostar, ter uma interação com o professor com as aulas, passa, então, a construir uma matriz, né? Com limitadores matriciais, porque a pessoa adota um ponto de vista com aquele modo operacional do negativo pessimista. Né? Eu não consigo, é difícil, eu não entendo, né? Não nasci para isso. Então, a pessoa começa a construir todo um conteúdo composto por crenças que faz com que a própria pessoa se convença de que ela é daquele jeito. Pessoa capaz de pôr a mão no fogo e dizer, olha, eu não nasci para matemática. Eu não consigo aprender isso. Ela acredita isso piamente, eu sou burra para matemática. E nós temos visto com a neuroeducação, você inverte, você muda as crenças, a pessoa muda completamente o posicionamento dela com relação à matemática ou qualquer um desses itens das inteligências múltiplas. Simplesmente porque aquilo que se diz no meio ambiente, que é uma grande verdade, que a pessoa é o que ela acredita ser, é uma grande verdade. Se nós temos um conjunto de crenças limitante a nosso respeito com relação a um tipo de operação, a nossa operação será uma materialização viva do que nós pensamos da nossa relação e da nossa capacidade com este objeto. Mudam-se as crenças, que é o conteúdo, a coisa muda. Agora, existem dois tipos de limitadores matriciais. O limitador matricial funcional
E o limitador matricial conceitual.